Dando sequência à correção da lista de exercícios sobre circuitos série e paralelo, nós vamos resolver a questão 5, que pede que nós determinemos os valores desconhecidos nessa figura. E ainda que calculemos a potência dissipada em cada resistor e a potência fornecida pela fonte V1. Aqui foi dado o valor da corrente total e foram dados os valores do resistor. Então, frequentemente, quando a gente tem que trabalhar com a corrente total, né, a gente tem necessidade de trabalhar com o circuito equivalente, que é o circuito representativo, né, que representa o efeito da ligação, da associação entre os resistores aqui. No caso, a gente tem uma associação paralelo, somente resistores ligados em paralelo. E aí eu vou desenhar aqui esse circuito, que é um circuito teórico, né? Ele é um circuito usado somente para a gente estudar e representar esse original em termos de corrente total e tensão total. Então, como a gente tem essa informação, a gente precisa utilizar essa representação e calcular o valor do R equivalente. Então, a gente vai ter aqui um R equivalente e vamos ter a tensão total, que é a própria tensão da fonte V1. Observem que não foi dado o valor de V1, mas foi dado o valor da corrente total. Então, o I total, olha, ele é 4 ampere, e a gente sabe que esse total ele está passando por essa resistência, né? I total, e essa resistência está submetida exatamente à diferença de potencial da fonte. Então, como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa é encontrar o R equivalente, que ele não foi dado, mas foram dados os valores dos resistores do circuito original. Então, para a associação paralelo, a gente sabe que a expressão a ser usada é 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. A minha dica para quem tiver a calculadora científica é que vocês entrem com esses valores, né, com os parênteses, de uma vez na calculadora. E não que calculem um fator, depois arredondem e somem com o próximo. Se a gente entra direto com essa expressão, para quem tem calculadora científica, isso é possível, a gente evita arredondamentos em excesso e a gente tem números mais precisos, ok? Mas se não, a gente vai fazer as parcelas aqui, vamos somar, vamos arredondar da melhor maneira possível, com mais casas decimais possível, e depois vamos encontrar o R equivalente. Resolvendo então na minha calculadora, eu encontrei que esse somatório é 0,1407, né, que corresponde a 1 sobre R equivalente, e então o R equivalente é o inverso disso, que é 7,11 ohms. Com isso, a gente tem o resistor equivalente do nosso circuito, e podemos então, através da lei de Ohm aplicada a esse resistor equivalente, calcular o V. Então, observem que o V da fonte é o V a qual o R equivalente está submetido. Então, ele é o V que nós encontramos entre os terminais desse resistor equivalente. E a corrente total é a corrente que passa por ele. Então, nós vamos aplicar a lei de Ohm, V é igual a R vezes I, a V no resistor e o I no resistor. Aqui a gente vai ter o V sendo V1, o resistor sendo o R equivalente e o I sendo o I total do circuito. E aí a gente vai simplesmente multiplicar o R equivalente que nós encontramos, de 7,11 ohms, pela corrente de 4 ampere. Isso aqui vai me dar um resultado de 28,44 volts. Então, 28,44 volts. Então, encontramos esse primeiro valor desconhecido, que é a tensão da fonte. Os próximos valores que a gente precisa encontrar são os das correntes nos resistores. E aí, para isso, a gente vai lembrar
que a tensão da fonte é a tensão que aparece nos terminais de todos os resistores do circuito paralelo. Então, aqui a gente tem também o V1, V1 e V1. E aí a gente vai aplicar a lei de Ohm para cada resistor para achar as correntes aqui nos ramos, né, as correntes nos resistores. Então, o meu I1, ele vai ser o V1 sobre o R1, e aí a gente vai ter 28,44 sobre 42 ohms. O I2, mesma coisa, é a mesma diferença de potencial, né? V1 sobre R2. Então, 28,44 sobre 42, não, 22 ohms. E o I3 vai ser V1 sobre R3, que é o 28,44 sobre 14. Fazendo então as contas na calculadora, a gente encontra esses valores para as correntes. E uma maneira de verificar se nós encontramos os valores corretos é somar essas três correntes e verificar se a lei de Kirchhoff para as correntes está funcionando. Então, o I total é sempre igual a I1 mais I2 mais I3. Então, se nós somarmos essas correntes aqui, a gente tem que achar um I total igual ao que foi dado, que é o de 4 amperes. E isso vai se verificar. Então, 0,68 mais 1,29 mais 2,03 amperes, isso aqui vai me dar uma corrente de 4 amperes, que é exatamente a corrente que foi dada no circuito. Significa que nós calculamos corretamente a corrente em cada ramo. O próximo passo é a potência dissipada em cada resistor. Então, para falar de potência, a gente pode, em um resistor, né? Então, vou colocar aqui um resistor em destaque para a gente lembrar das expressões que podem ser usadas. Então, a gente vai considerar aqui um V nesse resistor e a corrente que está atravessando esse resistor. Então, a potência ela pode ser dada pela tensão no resistor ao quadrado vezes sobre a resistência, essa é uma primeira expressão. Pode ser dada também pela corrente no resistor ao quadrado vezes a resistência, e pode também ser dada pela tensão no resistor vezes a corrente no resistor, ok? Eu vou usar essa última aqui porque a gente já tem os valores de tensão e corrente de cada resistor, e aí a gente vai calcular o P1, P2 e P3. Bom, eu apliquei então essa última expressão para cálculo da potência em cada resistor e substituir o valor de tensão e da corrente que a gente já tinha encontrado. Lembrando que a tensão é a mesma em todos eles, que é a própria tensão da fonte. Substituindo V e I, eu encontrei a potência em watts para cada resistor. E uma outra questão que foi pedida pelo problema é o cálculo da potência fornecida pela fonte. Então, a potência fornecida pela fonte, a gente vai lembrar que ela é sempre igual à potência consumida pelos resistores que estão conectados no circuito. Então, de onde que vem essa energia, né, essa potência que a gente está falando aqui, que está sendo consumida pelos resistores, esse P1, P2 e P3 que nós calculamos? Essa potência que está associada com a energia vem da fonte. E aí, se a gente quer calcular o total fornecido pela fonte, é só somar as potências de cada resistor. E aí, foi isso que eu fiz aqui. O PT, então, é o P1 mais P2 mais P3, que deu, no nosso caso, 113,76 watts. Uma outra maneira de calcular a potência total fornecida pela fonte seria aplicar essa expressão ao circuito equivalente. Então, olha, a gente está observando aqui
uma corrente passando no resistor equivalente, e aí a gente sabe que tem uma tensão aplicada nele, que é a tensão da fonte, e a corrente total circulando. Então, a gente pode também escrever a potência total como sendo a corrente total do circuito. Então, vou colocar aqui na ordem, na verdade. O V total, né, do circuito vezes a corrente total. Isso utilizando essa expressão, mas eu poderia usar essa e essa aqui também, se eu tivesse os dados necessários. Correto? Então, quem é o V total no nosso caso? É o V1 da fonte e o I total. O I total foi dado, né, que é o 4 ampere. Então, vou substituir o V1 que nós encontramos, que é 28,44 volts, e multiplicar pelo resistor pela corrente total de 4 ampere. Isso vai me dar os mesmos 113,76 watts que nós encontramos fazendo o somatório das potências individuais em cada resistor. Tá? Então, são duas maneiras. Na verdade, a gente pode até fazer uma para conferir e fazer a outra, né, para ver se está ok. Tá? Maneiras de encontrar, então, a potência fornecida pela fonte que foi pedida no nosso problema. Então, o problema resolvido, encontramos os valores desconhecidos, correntes e tensões, e também as potências em cada resistor e a potência da fonte.